Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer nossa aula de hoje? Temos aí a aula de número 59, o objeto de conhecimento Estratégia de Leitura, apreender os sentidos globais do texto. Detalhamento, crítica, humor e ironia presentes em tirinhas, memes e charges. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, seguimos para ela. Muito bem, turmas, hoje nós vamos estudar sobre o humor, a ironia, que são dois tipos de linguagens que estão presentes em textos, pode ser imagens também, não é? Então, o humor ele está muito presente no nosso dia a dia, né? Em piadas, pode ser em imagens também, né? Os memes, por exemplo, eles têm um tom de humor. Então, dependendo da construção da imagem, do meme, nós conseguimos extrair o humor, né? Principalmente se o autor do meme teve a intenção, né, de criar o humor nas imagens. Então, vamos conhecer o que é o humor. O humor é uma forma de expressão criativa que utiliza o inesperado, o exagero, a crítica ou a quebra de lógica para provocar o riso. Então, o principal objetivo do humor é o quê? Provocar o riso das pessoas. Pode provocar também uma reflexão ou leveza diante das situações da vida. Então, o humor, ele também tem a intenção de fazer uma reflexão a respeito de alguma situação que possa estar envolvidas aí no decorrer da vida. Ele nasce da maneira como percebemos e interpretamos o mundo, sendo capaz de revelar verdades, aliviar tensões e construir conexões sociais. Então, vejam que também o humor, ele tem uma relevância em revelar verdades. Então, por meio do humor, a gente pode dizer verdades, né? E o humor também ele pode aliviar tensões, né? Então, pessoas que fazem palestra, por exemplo, discursos, que colocam ali uma pitadinha de humor, isso alivia a tensão, né, das pessoas que estão ali assistindo, né, aquela palestra, ou até mesmo uma aula, ou um discurso, né, que uma pessoa pretende dar a respeito de determinado assunto. O humor também vai provocar esse alívio, né, dessa tensão. E, ao mesmo tempo, ele constrói conexões sociais. Então, há pessoas, por exemplo, que elas são muito bem-humoradas, né? Elas têm um senso de humor bem interessante. E a gente pode encontrar essas pessoas, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, né? Alguns parentes nossos que a gente pode ter que têm, né, essa habilidade em criar o humor a partir de situações cotidianas, né? E o humor também pode estar presente em palavras, observem bem, palavras, que é o texto, gestos, né, imagens, como é o caso dos memes, né? Os gestos está presente, por exemplo, em pessoas que fazem mímica, né? Ou então que, através das suas ações, eles provocam humor. E algumas situações, né? Então, isso varia de acordo com a cultura. Então, gente, o humor ele está presente em várias situações da nossa vida, né? Então, no nosso ambiente de trabalho, né? Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa que ela é muito bem-humorada, ela faz piada de certas situações, e isso, de alguma forma, é muito bom, porque ela agrega, né? Ela faz com que a gente crie relações sociais, né? E a gente vai, na nossa caminhada, a gente vai encontrando essas pessoas, né? Então, eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que são assim. Elas têm esse talento, né, de criar humor nas coisas simples da vida, né? Até mesmo de algo ruim, ela transforma aquilo numa coisa boa, interessante, né? Então, o humor ele tem essas várias possibilidades, né? Então, ele vai estar presente nos gestos, vai estar presente em imagens, vai estar presente nas palavras, né, em forma de texto. Então, ele é muito diversificado. E aí, nós podemos dar agora para vocês, trazer para vocês um exemplo, né,
de como o humor ele é gerado em texto. E é claro, as pessoas que sabem criar piadas, por exemplo, né, textos com esse tom de humor, elas contam a piada de uma maneira interessante, que justamente no momento que ela está contando a história, né, porque a piada é uma história, e aí você vai esperar um final, né, esperado, e na verdade o que acontece? A piada ela vai ter uma quebra de expectativa daquilo que você espera, e aí no final da história, na verdade, não acontece aquilo que você está esperando. É o que acontece aqui, né, nesse texto de humor. Observem bem. O título é Dúvida. 2 compadres viajaram de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou à frente do carro. Um dos compadres falou: passou um largato ali. O outro perguntou: lagarto ou largato? O primeiro respondeu: não sei não, o bicho passou muito rápido. Então, o que acontece aqui nessa piada? Né, na conversa dessas duas pessoas, né, esses 2 compadres. Então, eles estão numa fazenda, imaginem aí. Um local de fazenda onde geralmente existem muitos bichinhos, né, muitos animais por ali. Então, o que passou na frente deles foi um lagarto, né, conforme a gramática normativa, né, na escrita correta das palavras, a palavra é lagarto, né? E aí o compadre com certeza não sabia como é que escrevia essa palavra, né, ou como falava a palavra. Ele disse, respondeu, né? Ele não sabia diferenciar, né, a palavra lagarto de largato, né? Que no caso ele não sabia como é que falava. Né? Então foi a partir dessas 2 palavras foi que se gerou o humor da história, né? Então observem também que o sentido da palavra pode gerar humor, né? Então, qual é o efeito de humor dessa piada? Ele é causado pela quebra de expectativa, né? Então, esperava-se que o compadre soubesse como é que escrevia ou falava essa palavra, né? E como ele não sabia, ele respondeu: o bicho passou muito rápido, ou seja, ele não sabia, né? Então, nessa história, a gente percebe que houve uma quebra de expectativa no momento, né, no momento da resposta do compadre, né? Então, o primeiro faz a pergunta: é lagarto ou largato? Então, a pronúncia da palavra é que vai gerar, né, esse humor, porque justamente um dos personagens eles não sabia como é que se falava essa palavra, né? E aí ele deu uma resposta inesperada, né? Não sei não, o bicho passou muito rápido, então não sabia diferenciar se era realmente um lagarto ou um largato, né? Então, nesse primeiro exemplo, para vocês, o humor está onde? Na quebra da expectativa, no sentido da palavra lagarto, ok? Então, vamos ver agora mais um exemplo com referência ao sentido das palavras, porque justamente é o que foi tratado nessa primeira piada. Vamos lá. As palavras assumem sentidos diversos a depender do contexto a que aparecem. Então, a palavra ela vai ganhar um novo sentido, dependendo do contexto em que essa palavra esteja escrita. Tá? Então, isso é importante a gente entender o texto como um todo e também a situação em que aquele texto foi dito ou foi escrito. Por quê? Porque justamente, como esse exemplo está mostrando para vocês, ó, a letra da música do Chico Buarque é incrível. Então, Chico Buarque é um compositor de músicas. Então, ele escreve músicas. Então, a palavra letra, significa uma composição musical, né? Em que essa pessoa, o Chico Buarque, compôs, ou seja, ele imaginou aí, né, uma criação a respeito de uma música. E aí, geralmente, quando a gente fala de música, a gente lembra da palavra letra, né? Porque justamente é uma composição de palavras, né? Justamente palavras cantadas. A música são palavras cantadas.
Então, a palavra letra, nesse contexto, significa o quê? Composição musical. Agora, se eu digo, a letra daquele aluno é inteligível. Então, a letra, nesse caso, já tem um outro significado, que é o quê? Caligrafia, né? A forma, a maneira como ele escreve é inteligível, ou seja, todo mundo compreende o que ele escreve, né? Porque às vezes o aluno tem uma letra que não é inteligível, ou seja, a gente não consegue entender as letras que ele escreve, as palavras que ele escreve. Então, aqui, a palavra letra significa caligrafia. Observe que conforme o contexto de cada frase, de cada oração, de cada texto, o significado das palavras vão mudando. Meu nome começa com a letra D. Observe aí, ó. Letra agora significa o quê? Caractere do alfabeto. Né? Nós temos o alfabeto aí, que começa com A, B, C, D, não é? Então, é letra do alfabeto. Perceberam que em cada contexto a palavra letra tem um significado diferente. E isso também provoca humor no momento de escrever uma piada, por exemplo. Vamos à palavra pena. Isto é leve como uma pena. Então, qual o significado da palavra pena? Revestimento das aves. Então, as aves, de uma maneira geral, têm pena, certo? E agora, o outro exemplo. Qual é a pena do réu? Então, observe que a palavra pena, ela já está com sentido de punição. Por quê? Quando uma pessoa comete um determinado crime, ela se torna um réu, né? E ela vai para um julgamento, né, desse crime que ela cometeu. Então, no final do julgamento, ele recebe uma pena, né? Então, a palavra pena, nesse contexto agora, ela vai ser uma punição, né, que ele vai receber, que no caso é o tempo de prisão que ele vai ter ali, conforme o crime que ele cometeu. Então, notem que a palavra pena, nesse contexto, quando se fala em réu, significa punição. Perceberam que em cada contexto, as palavras, de um modo geral, elas vão mudando o seu sentido. Por quê? Por causa o contexto é que vai direcionar esse sentido. Certo? Então, lembre-se sempre desse detalhe. As palavras que estão no dicionário, elas têm um significado próprio ali, conforme o léxico, conforme a organização e a origem das palavras, né? Então, quando ela vem para o contexto de um texto ou de um discurso, ela vai mudar o sentido, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar esses detalhes, que as palavras elas vão mudar conforme o contexto em que elas estão sendo ditas ou quando elas estão sendo escritas, tá? Então, vamos ver mais um exemplo. No contexto, por exemplo, uma consulta médica, né? A pessoa está lá com problema de saúde e ela vai a um consultório médico, né? Então, nós temos os interlocutores aí, que no caso é o médico e o paciente, né? Então, notem que o médico diagnostica essa pessoa e ele diz que que o paciente tem coração grande, né? Então, fez os exames todos e aí o médico constatou que o paciente está com um coração grande. Então, observe que aqui nós temos um contexto, né? Um contexto médico, né? De paciente que está com um problema de saúde. Então, a palavra coração grande significa o quê? Que, de fato, ele está com o coração, o órgão, né? Que faz parte do corpo humano, está grande, ou seja, ele sofreu uma alteração no seu tamanho. Então, isso chama-se uma doença, né? Um tipo de doença que causa aí o coração crescer. Então, a palavra coração grande, nesse contexto, significa o quê? Órgão do corpo humano, certo? Coração grande. Muito bem. Vamos ver agora uma situação 2 com a mesma palavra, as mesmas duas palavras, né? Vamos imaginar o contexto, né? Tem duas pessoas ali conversando, né? Conversa de amigos. E aí nós temos os dois amigos e temos estudantes,
E aí, um dos amigos diz assim, o estudante diz assim, ele tem coração grande. Então, notem que aqui já é um outro contexto, né? Observe que nós temos pessoas conversando, elas são amigas, né? Então, nessa conversa, de repente, uma das pessoas fala, que no caso um dos estudantes diz, ele tem um coração grande. Então, notem que aí a palavra coração grande não é mais no sentido de órgão do corpo humano, né? Ele já está se referindo aí, ó, que a pessoa tem uma facilidade de abraçar as pessoas, né? De acolher mais as pessoas, né? Então, o sentido da palavra muda, né? Por que ela muda? Por causa do contexto em que ela está presente, certo? Então, isso também é muito importante a gente prestar atenção, porque em determinadas frases, como nós podemos observar, temos duas palavras, né? Coração grande, então nós temos duas palavras. E essas duas palavras, elas vão ganhar um sentido diferenciado de acordo com o contexto em que ela está sendo dita, certo? Então, nós vamos seguir agora para mais um exemplo, agora já com uma frase em camisas, né? Eu acho que vocês já devem ter visto essas camisas que trazem humor, né? Que provocam riso. Então, notem que nessa camisa diz o seguinte, acordo mais cedo para me atrasar com calma. Então, mais uma vez, o que a gente percebe nessa frase? Que há o quê? A quebra da expectativa. Por quê? Porque uma vez que a gente acorda cedo, é para a gente não se atrasar para o seu trabalho ou para algum compromisso que você tenha. Não é verdade? E justamente essa frase, ela vai trazer o sentido inverso, né? Eu acordo mais cedo para me atrasar com calma. Então, notem que não há uma lógica aí, não é? Como é que ele vai se atrasar com calma, se ele acordou tão cedo, né? Não é o que se espera. Então, por isso que o humor, ele é gerado a partir da quebra da expectativa. E assim dizer também por uma questão de lógica das coisas, né? Porque aqui nós estamos vendo um fato, podemos dizer um fato, né, de que você acordou cedo para você chegar no horário correto no seu trabalho ou em algum compromisso que você tenha, né? E aí aconteceu o inverso, né? Acontece ao contrário daquilo que se espera. Então, esse chama-se quebra de expectativa. E agora com o duplo sentido, vamos ver. Olha, duplo sentido, o pai tá obeso. Então, observe que quando eu digo o pai tá qual é o primeiro sentido que vem na nossa cabeça, né? Nosso pensamento. Que a palavra on em inglês significa que está ativo, né? Que está atuando, né? Que está ali presente. Então, o restante da frase, né, diz o obeso. Por quê? Obeso, a gente imagina que é o quê? A pessoa está acima do seu peso, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? O duplo sentido da frase. Porque pode significar uma coisa ou pode significar outra coisa. Então, o duplo sentido é isso, quando nós temos uma frase que ela pode provocar mais de um sentido. E aí, no caso, a intenção é gerar humor, você vai imaginar o pai está obeso, ou seja, a pessoa está acima do peso e não como no caso, espera-se que a pessoa esteja querendo dizer essa informação, de que ele está ativo, de que ele está ali presente, né? Então, a questão do uso das palavras polissêmicas é importante a gente prestar atenção para justamente não provocar o duplo sentido, né, em outras formas textuais. Aqui, como é para gerar humor, então está tranquilo, né? Podemos utilizar o duplo sentido para provocar aí o riso, o humor. Certo? Perceberam, então,
a diferença quando você quer? Quando você cria uma piada utilizando a quebra da expectativa, que é uma maneira de você construir uma piada, e também o duplo sentido das palavras. Ou seja, as palavras polissêmicas que pode ter mais de um sentido. Se a intenção é gerar humor, então está tranquilo. Isso vai acontecer de forma interessante, tá? Então, vamos seguir agora para um vídeo, né, uma animação, e aí depois a gente retorna para fazermos os comentários. Não é possível! Cada ano que passa, fica mais quente nessa cidade. Vamos ver se do lado de fora está mais fresco. Acho que reclamar do calor dentro de casa não faz o menor sentido agora, né? Talvez seja hora de parar de esquentar com as pequenas coisas e começar a esfriar nossas atitudes pelo planeta. Muito bem, turmas. Perceberam, então, o que aconteceu nesse pequeno vídeo? O que foi que aconteceu com o personagem, né? Ele estava calor, muito calor, não é? E aí, houve uma quebra de expectativa quando ele vai olhar, né, abrir a janela para ver se entra um pouco de ar mais fresco, né? E o que acontece? Ao invés disso, ele é confrontado, né, com um calor excessivo, né, extremo, né? E aí você observa pelas labaredas do fogo, né? Então, isso indica o quê? Um calor extremo. E esse momento ele é crucial por vários motivos, né? A expectativa comum, né, de abrir uma janela para poder permitir que entre um ar mais fresco, né, uma brisa, para aliviar o calor. E a labareda de fogo invade a casa, né, a janela. E isso, claro, é um exagero humorístico, né, que intensifica a quebra de expectativa. E justamente o que se espera quando se está muito calor, você abre a janela ou então abre a porta para entrar um pouco de ar, né, para aliviar o calor. Só que não foi isso que aconteceu quando ele abriu a janela, né, como vocês perceberam. Então, nesse vídeo mostra a quebra da expectativa. E, além disso, ele também faz uma crítica, né, a respeito de nós melhorarmos nossas atitudes, né, com relação ao meio ambiente, para que nós não tenhamos tanto calor assim, né, principalmente aqui na nossa região norte. Vamos seguir, então, agora para uma piada, né, de um texto. Vamos lá. Temos aí, ó, a professora pergunta aos alunos: se eu for à feira e comer 4 peras, 3 bananas, 10 laranjas, uma melancia, qual será o resultado? Do fundo da sala, Joãozinho grita: uma dor de barriga. Então, o que foi que aconteceu nessa pequena história? Esse tipo de humor, ele funciona porque o leitor espera uma resposta séria, né? Ou matemática, a pergunta da professora, né? Então, provavelmente, essa era uma aula de matemática. E aí ela é surpreendida pela resposta humorística do aluno, né? Em que ele responde que se comer muitas frutas pode gerar uma dor de barriga, não é? Então, mais uma vez, gerou o quê aí? Uma quebra de expectativa, né? Porque a professora esperava a resposta numérica e o aluno responde como uma grande dor de barriga e mistura aí várias frutas, não é? Então, muito bem. Agora a gente vai para um áudio off e depois a gente retorna.
As duas noivas. O ônibus parou e ela subiu. Ele se encolheu, separando-se da outra, as mãos enfiadas entre os joelhos e olhando para o lado, como se adiantasse. Já tinha sido visto. A noiva sorriu, agradavelmente surpreendida. Mas que coincidência! E sentou-se a seu lado. Você ainda não viu nada, pensou ele, sentindo-se perdido ali entre as duas. Queria sumir, evaporar-se no ar. Num gesto meio vago, que se dirigia tanto a uma como a outra, fez a apresentação com voz sumida. Esta é minha noiva. Muito prazer, disseram ambas. Muito bem, perceberam o que foi que aconteceu nessa historinha? Pois é, então, a ironia está presente no fato de as moças terem noivado com o mesmo rapaz. Então, o que acontece? A diferença entre humor e ironia é que esta tem a intenção de falar o oposto daquilo que se diz. Ou seja, a ironia, você afirma algo, mas você quer dizer outra coisa. Enquanto que o humor quer apenas provocar o riso. Ele quer provocar o riso, né, da pessoa. E na ironia, usa-se uma expressão querendo dizer outra coisa. E no humor, se quer apenas fazer uma brincadeira para gerar o entretenimento. Muito bem, então essa é a diferença entre a ironia e o humor. Então, esse foi a nossa aula de hoje. Nós temos mais cartelas? Temos, né? Temos um outro áudio off. Vocês vão ver agora, tá bom? E aí a gente retorna daqui a pouquinho. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar, então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de palha. Dá para acreditar. Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. Muito bem, então essa é uma releitura, né, da história do lobo mau com os três porquinhos, né? Então aí, qual é o humor que tem aí? Qual é a ironia, aliás, né? Qual é a ironia que tem aí nesse texto? Ó, se o cheeseburger fosse uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Ou seja, as pessoas gostam de comer cheeseburgers, não é verdade? Então, a mesma coisa dele, como ele é lobo mau, ele é um lobo, então ele pode comer animais, né? Então, aqui, no caso, nós gostamos de comer cheeseburgers, e se eles fossem, vamos supor que eles fossem bichinhos, fossem seres, né? Nós também seríamos chamados de mal, não é verdade? Então, esse comentário parece irônico, né, do narrador sobre a alimentação dos seus leitores. Então, aquilo que a gente come, né? Então, essa é a ironia que está presente nessa história. E agora a gente vai para uma história em quadrinhos, para mostrar para vocês que o humor também ele pode ser crítico, né? Numa linguagem verbal e não verbal, ou seja, uma linguagem mista, em que tem texto e imagem. Então, observem aí, ó, o ciclo do descaso. Então, o que vocês observam aí? Olha, uma pessoa, um rapaz vai passando e ele joga um copo no chão, né? E aí as pessoas olham para ele e ninguém faz nada, mas depois eles começam a comentar, alguém vai limpar? Ou seja, ele afirma, né? Alguém vai limpar. Aí a outra pessoa diz, a mulher diz, né? Não é meu trabalho. E o outro rapaz diz, é só um copinho, tentando amenizar o problema, né? Só que no final das contas, aí no último quadrinho, você observa aí a quantidade, né, de lixo que vai se acumulando, né? Então, no texto aí diz assim, ó, cada ato de descaso tece a teia da nossa própria degradação. O planeta é o reflexo das nossas escolhas. Então, observem que, apesar de você notar um certo humor, porque ele jogou só um copo, né? E os outros personagens tentam amenizar o problema,
né? Só que no final a gente conclui que não, né? Porque a pessoa vai joga um copo, joga uma sacolinha, joga uma embalagem de bombom, vai jogando as coisas na rua e daqui a pouco você vai ver, vai olhar, tem um montão de lixo, né? Então, a responsabilidade não é só, né, dos órgãos públicos, né? Que tem aí a responsabilidade de juntar o lixo, né? De recolher o lixo. Mas cada um de nós temos a responsabilidade com o nosso lixo, com aquilo que a gente gera de lixo. Então, nós temos que guardar, colocar num lugar adequado, tá bom? Então, o humor também pode fazer críticas, tá? Essa também é uma das funções do humor, certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima oportunidade.